Mesa Redonda. De volta do nosso intervalo, nosso Mesa Redonda de hoje, nós estamos aqui discutindo e falando sobre administração de condomínios. Estamos aqui com Clei Andrade, que é economista, pós-graduado em administração financeira e especialista em administração de condomínio. No primeiro bloco, nós discutimos aqui como é o que é uma administradora, e uma coisa que a gente sente em um condomínio é o problema de segurança. Ok. E em relação à segurança, você tem o empregado. Aquele empregado que toma conta, o porteiro, e qualquer aquele desempregado do condomínio todo. E quando a gente estava discutindo aqui em off, e você disse que existem vários modelos de administração em relação à contratação de empregado. E que o melhor modelo realmente é aquele que você terceiriza. Como é esse? Bora pontuar aqui, né? Falando sobre segurança rapidinho, colocando para você que uma das rotinas da administradora é exatamente o planejamento da segurança do condomínio. Hoje você não só pela questão de segurança, também pela questão de custo, hoje você cria instrumentos de proteção ao condomínio. Por exemplo, o exemplo das câmaras, o exemplo da cerca elétrica e tudo mais. Porque você pode imaginar que um porteiro está ali na portaria, ele, para exercer a função dele, ele tem que ter a visão completa do condomínio. Então as câmeras de segurança são importantes. Então não vamos nos esquecer dessa parte que é necessária e esse planejamento. Falando agora especificamente sobre a mão de obra. Bom, Zé, existe duas formas da mão de obra que trabalha no condomínio. Estamos falando aqui agora de quê? Estamos falando agora de porteiro, estamos falando agora de servente, agente de limpeza, e estamos falando também de vigilância, ok? Existe duas formas. Existe a questão da contratação direta pelo condomínio, com a gestão da administradora, ou seja, o recrutamento, seleção, contratação, acompanhamento dele conforme a legislação, próprios pisos, sindicato e tudo mais. Existe a questão também da locação de mão de obra, que são empresas especializadas que trabalham no mercado com o fornecimento da mão de obra. Bom, Zé, eu tenho uma visão muito forte e pessoal nesse processo e por experiência em condomínios dos mais diferentes portes, não só da questão de tamanho, como também da questão de perfil de moradia e tudo mais, de localização. A gente tem observado, Zé, ao longo do tempo, que as empresas de locação de mão de obra, elas têm sido, digamos assim, o modelo mais adequado para dentro do processo. Até porque vamos entender que o piso do sindicato é o mesmo, o FGTS é o mesmo, o INSS, o Vale Transporte, ou seja, o que diferencia essa empresa do condomínio contratar diretamente? É basicamente a taxa de administração dela em cima da alocação de mão de obra. Mas aí o condomínio é solidário, né? Sim, senhor. Mas vamos pontuar. Do ponto de vista da relação contratual, antes de entrar na questão de segurança, que essa resposta tem que ser dada bem, do ponto de vista contratual, o contrato estabelece todas as condições de segurança para o condomínio em termos de questão de passivo trabalhista. Sim. E não, vamos também lembrar a questão também do passivo tributário, até porque é obrigação na pessoa jurídica você fazer a retenção dos impostos, recolhimento e as devidas informações. Então, agora, compete à administradora exatamente esse acompanhamento, ou seja, se está se pagando empregados, encargos, tudo direitinho, porque mesmo sendo uma empresa de locação de mão de obra e você colocou a questão aqui do condomínio, ele é co-participante do processo, ou seja, ele também responde pelo processo. Esse cuidado tem que ter para que você não tenha um problema lá adiante e que você não onere o condomínio. Mas voltando exatamente à questão da segurança, a preocupação sua e da intenção assim, todo mundo aí. Todo mundo. Da intenção, da ideia, tipo assim, que a locação de mão de obra, o terceirizado, pode haver uma coisa chamada rotatividade. Sim, esse aqui ok. Zé, a empresa que loca mão de obra, ela faz a seleção, o recrutamento para colocar o empregado de acordo com a solicitação, a demanda do síndico ou da empresa administradora. Esse empregado é apresentado, ele passa pelo crivo da administração do condomínio e lá ele é contratado. Então, independente de ser uma pessoa jurídica, a gente também tem a figura do empregado pessoa física. Então, se ele exerce um bom trabalho, e isso inclusive está previsto conforme o contrato, ele vai ficar no condomínio o tempo que for necessário. Um ano, dois anos. E aí o que a gente tem visto muito é o seguinte: quem define o dia a dia mesmo do processo é a satisfação do cliente. Então, por muitas vezes, a empresa de locação de mão de obra, ela é substituída, pode acontecer um problema, por diversos problemas podem acontecer, e o empregado continua, porque a nova empresa absorve ele e coloca ele. Então, essa preocupação de que empresa de locação de mão de obra vai gerar uma rotatividade grande, não justifica.
Certo, mas Clay, olha, o nosso tempo está acabando ali, eu queria que você fizesse um resumo aí sobre prestação de conta, que é outra coisa que se coloca... Ok, é importante. Quando você trabalha de forma preventiva, você trabalha da forma correta, você trabalha com empresas especializadas, você, digamos assim, você trabalha de uma forma que você não tenha problema com relação à documentação, contas a pagar e tudo mais, inclusive fluxo de caixa de condomínio. E é uma atribuição das empresas de administração de condomínio, exatamente a prestação de conta sempre no exercício seguinte, referente ao exercício anterior. Inclusive, por muitas vezes, Mas tem uma conta mensal, um balanceio? Sim, eu vou concluir. Por muitas vezes é uma condição até para a própria administradora ser remunerada a prestação de conta do exercício anterior. E a prestação de conta, ela é aí o princípio dos contadores, exatamente. Ela envolve exatamente toda a movimentação, conciliação bancária, documentação e balancete para os condomínios. Pois é, Clay, o assunto é longo, né? A gente não pode chegar a querer discutir a administração de condomínios em um programa de curto como esse. Doutor Clay, muito obrigado. Obrigado, Zé. Certo? Eu sei que a gente vai ter que voltar um dia aqui falando sobre esse mesmo tema, né? Porque ele carece disso e espero que tenha, pela minha tentativa dele, era convencer que você contrate uma empresa para administrar condomínio. Até o próximo domingo, Clay, eu gostaria de convidá-lo a irmos ao Sol e Graça. Ok, muito obrigado. Obrigado, Clay. Vamos embora.